Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 7. O título diz assim: o poder de Paulo vem só de Deus. Aí diz assim, temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Quem é esse tesouro? Quem sabe? O Espírito Santo. Nós temos este tesouro em vasos de barro, que é o Espírito Santo em nós. Nós somos este vaso de barro. E o Espírito Santo dentro de nós é um tesouro. É um tesouro incalculável. Não se pode comparar nada neste mundo com o Espírito Santo. Tudo que há nesta vida não pode ser comparado ao Espírito Santo. Por mais que seja um tesouro terreno, por mais que seja um bem material, que uma vez você vendendo, lhe traga muito dinheiro, não se compara ao Espírito Santo. Aí diz assim, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Então presta atenção, pessoal. Tribulação é tudo aquilo que você enfrenta na vida por causa de Jesus. Tribulação não são situações que você plantou e está colhendo. Tribulação são situações que você está enfrentando por estar obedecendo a palavra, por estar seguindo o Senhor Jesus. Mas mesmo você sendo atribulado, você não se torna uma pessoa angustiada. Você pode ver que quando a pessoa tem este tesouro que é o Espírito Santo dentro dela, pode acontecer o que acontecer, pessoal. A pessoa ela pode passar por aquilo que ela passar, mas você não percebe na pessoa que ela está angustiada, que ele está angustiado. Eu vou dar aqui para você um exemplo. Teve uma época que a filha do bispo Francisco Decoté sofreu uma situação muito difícil. Ela adquiriu uma enfermidade no corpo e ficou entre a vida e a morte no hospital. Você sabia que eu só percebi, que eu só descobri que a filha dele estava nesta situação quando ele mandou passar o testemunho dele em todas as igrejas universal. Que interessante, né? Eu não sabia que ele estava passando por isso. Não é por ser mal informado, não é por ser, uma pessoa desatenta ao que estava acontecendo na época. Não, é porque o bispo, ele não transparecia angústia. A filha dele estava entre a vida e a morte no hospital, morre não morre, o que salvou ela foi o sacrifício, foi o que salvou a vida da filha dele. Para os médicos, a lógica, o natural é que ela viesse falecer, mas Deus livrou, Deus guardou. Ela foi curada, ela teve uma nova chance, ela teve uma oportunidade de continuar vivendo. Hoje é uma mulher casada, esposa de um pastor da Igreja Universal. Mas quando isso aconteceu, o bispo Francisco estava aqui no estado do Ceará. E eu já era pastor. Mas eu não percebi isso.
Quando ele chegou na reunião e pediu para a gente passar o testemunho dele em todas as igrejas universal no estado do Ceará, a gente não imaginava, eu não imaginava que era algo recente. Eu imaginava que era algo que já havia acontecido há um bom tempo atrás. Não sabia. Mas quando eu descobri que tinha sido algo recente, eu falei assim, meu Deus, é isso que é ter o Espírito Santo. Porque qualquer outro pai, na situação do bispo Francisco, teria transparecido para todos nós angústia, desespero. Não é porque ele não estava nem aí pela filha, não. Muito pelo contrário. A maior prova que ele estava realmente revoltado com aquela situação é que ele vendeu tudo que ele tinha, ficou só com a roupa do corpo, em prol da cura, em prol do milagre da filha. Então, pessoal, você pode ser atribulado por situações, pelo fato de estar obedecendo a palavra. Você pode passar por situações difíceis por causa do nome de Jesus. Situações que você pode dizer assim, ó, se eu não tivesse na igreja, se eu não tivesse buscando Jesus, eu não estaria passando por essas situações. Mas saiba que quando você tem este tesouro dentro de você, você passa por tudo o que tiver de passar, mas no seu semblante, nas suas reações, não transmite angústia, não transparece angústia. Amém? Não transparece angústia. Ninguém vê angústia em você. Ninguém vê. Você está ali revoltado contra a situação, mas não há desespero em você, nas suas reações. Então, essa é a importância de você ter este tesouro dentro de você. Aí diz mais: perplexos, porém não desanimados. Nesta caminhada com Jesus, a gente presencia cada situação, pessoal. A gente vê cada situação nesta caminhada com Jesus, que a gente fica perplexo. É cada escândalo. Pessoas que têm título disso, têm título daquilo. Pessoas que são conhecedores da palavra e que pratica atos que nem quando você era do mundo você presenciava. E cada dia que se passa, pior fica. Pior fica. Cada dia que se passa, o amor vai se esfriando e, consequentemente, o caminho vai se estreitando mais ainda, o caminho vai ficando mais espinhoso ainda, e surge escândalos que você fica perplexa. Você fica dizendo assim, meu Deus, como que pode alguém que é isso na igreja, que é aquilo na igreja, falando isso, fazendo aquilo? Nem quando eu era do mundo eu via isso, eu presenciava isso. Não é possível. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela pode ficar perplexa, ela pode ficar, meu Deus, admirada, mas é como diz aqui, ó, perplexos, porém não desanimados. Tem gente que fica perplexo,
fica escandalizado com aquilo que vê de errado dentro da igreja, porque a igreja é de Deus, mas nem todos aqueles que compõem a igreja são de Deus. A obra é santa, a obra é de Deus, mas nem todos aqueles que fazem a obra são de Deus. Então é inevitável os escândalos. O próprio Jesus disse, está escrito, o próprio Senhor Jesus disse que é inevitável o que, pessoal? Os escândalos. Mas ai daqueles que vierem os escândalos. É inevitável. Mas o que não pode é você se desanimar. Aonde que está o problema? O problema não é você ficar perplexa. O problema não é você ficar perplexo. Meu Deus, o que é isso? Não. O problema é você se desanimar e acabar saindo da igreja, acabar desistindo da fé, acabar indo para o mundo. É aí onde está o problema. É você ficar perplexo e se desanimar. Ficar desanimado. Isso acontece mais com pessoas que seguem o homem. Isso acontece mais com pessoas que olham para o homem, mas que não olham para Jesus. Que olha para a pessoa, mas que não olha para Jesus. Isso acontece mais com essas pessoas. Que os olhos dela não estão em Cristo, mas estão naqueles que estão à frente de algum trabalho na igreja, tem algum título na igreja, e isso pode levar você, além de ficar perplexo, se caso surgir algum escândalo, como também a se desanimar da fé, do altar, da obediência à palavra de Deus. Aí diz mais assim, perseguidos, porém não desamparados. Quando a pessoa está sendo perseguida, pessoal, qual é a reação que ela tem? Que ninguém é por ela. Que ninguém é por ela, que ninguém é com ela. Toda pessoa que é perseguida, toda pessoa que é perseguido, a impressão que a pessoa tem é que todo mundo está certo e ela que está errada. Ninguém é por ela. Ela se sente só. Eu me lembro que quando eu era perseguido pelos meus familiares por causa da igreja, eu me sentia só ali naquela casa. Eu me sentia no meio de estranhos. Mas olha o que diz aqui, perseguidos, porém não desamparados. Sempre vai ter alguém lhe amparando. Amém? Esse alguém é Jesus. Pode o mundo inteiro estar contra você. Se ele estiver com você, se ele estiver por você, já era. Não importa o restante. Não importa o resto. Aí diz mais assim, abatidos, porém não destruídos. Abatidos, porém não destruídos. Pode surgir situações que vêm lhe abater, mas não vai poder lhe destruir. Quantas pessoas chegam na igreja abatidas de tantos problemas que estão enfrentando, mas o diabo não consegue destruí-las por causa da obediência, por causa desse tesouro que há dentro da pessoa. Aí diz mais: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo
tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito. Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Aí continuando ainda, o capítulo 4, para encerrar. Diz assim no versículo 16, ó. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Aí diz mais assim, ó, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Tá vendo, pessoal? Olha só. A tribulação, pessoal, é leve e o quê? E momentânea. A tribulação é leve e momentânea. Tem gente que não aguenta. Tem gente que não suporta, sai da igreja, se afasta, desiste, abandona tudo, abre mão de tudo, perde a salvação. Por quê? Porque na cabeça da pessoa, as tribulações vai ser para sempre. Por isso que a pessoa prefere abrir mão de tudo, jogar a toalha, se afastar da igreja, largar Jesus. Por quê? Porque na cabeça da pessoa, enquanto ela estiver ali na igreja, buscando a Deus, obedecendo, aquela tribulação nunca vai acabar. Mas a Bíblia está dizendo aí, ó, a palavra de Deus está dizendo que toda tribulação é leve e o quê? Momentâneo. É leve e momentâneo. É passageiro. É passageiro, passa. Tudo passa. Tudo é passageiro. Aí diz mais assim, ó. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Ó, eu tenho sempre uma frase, pessoal, a dizer: nunca troque o eterno pelo passageiro. Nunca troca aquilo que é eterno, aquilo que é para sempre, pelo passageiro. Tem gente que troca Jesus, que é eterno, pelo namoro, que é passageiro. É passageiro. A pessoa troca o eterno, que é Jesus, por um trabalho. Um trabalho que afasta a pessoa de Jesus, porque a pessoa não tem o tempo, não tem o tempo suficiente para buscar Deus. E aquele trabalho é momentâneo, vai passar. Não vai ser para sempre. Tem gente que troca o eterno, que é Jesus, por dinheiro. Dinheiro passa, é vendaval, vai e volta. Tem gente que troca o eterno por dinheiro, que é passageiro, que passa. Não vale a pena você cair nessa. Amém? Quem está entendendo, pastor? Não vale a pena, pessoal, você trocar aquilo que é para sempre, aquilo que é eterno, Jesus é eterno, por algo que passa, um momento de prazer. Às vezes a pessoa troca o eterno, que é Jesus, pelo um prazer sexual, que é questão de minutos, questão de tempo, aquilo ali passa e já era. Por causa de minutos, a pessoa perdeu a salvação. A pessoa perdeu a vida eterna. Então, veja a importância de você ter o Espírito Santo. Veja a importância de você ter Deus dentro de você, esse tesouro. Nada vai lhe escandalizar, nada vai lhe desanimar, nada vai lhe destruir.
quando você tem esse tesouro dentro do vaso que é você. Você é o vaso, nós somos o vaso de barro.